Olá, tudo bem? Começando mais um vídeo, Diário do Aluno de Direito. Eu sou Jacob, aluno de terceiro semestre da Uninove. E hoje quero compartilhar com vocês um pouco do meu estudo, onde eu aprendi um pouco sobre Constitucional 2. Vale sempre lembrar, não tenho propriedade de fala nenhuma, tá bom? Sou apenas um aluno e o nosso canal é Diário do Aluno de Direito. Caso eu venha falar alguma coisa que você possa colaborar, já peço para deixar nos comentários e assim vamos aprendendo uns com os outros, tá bom? Sobre o material que eu vou compartilhar com vocês, que são as minhas anotações, são baseados em aula, tá? Eu já vou dar os créditos ao material. O material é sempre feito, nesse caso aqui, Constitucional 2, pela professora Petrina Alves, da Uninove. Depois disso, eu faço as minhas anotações, sempre buscando algumas outras informações que eu busco na própria internet, tá? E aí eu monto esse relatório para que eu possa usar como estudo próprio, inclusive, tá bom? Vamos começar então? Olha só, Constitucional 2, nessas duas últimas aulas, nós pudemos aprender, discutimos sobre o Poder Judiciário e as funções essenciais da República. Sempre lembrando, esse vídeo tem muita leitura, pois eu acabei de aprender, vamos dizer assim, ou eu acho que aprendi, né? Enfim, são anotações que eu fiz e aí eu compartilho minhas anotações com vocês, tá bom? Poder Judiciário e funções essenciais da República. Tem características de ser independente. Então, o Poder Judiciário, ele tem uma característica de ser independente, tá? Como os demais, tá bom? Como os demais. Quais são os demais? Poder Executivo, Poder Legislativo, né? Porém, o Poder Judiciário é mais marcante. Por que ele seria mais marcante? Pois no Poder Judiciário, as pessoas, os seus membros, não são eleitos pelo povo, ao contrário dos demais poderes, tá bom? Assim, nos leva, a agradar as leis, leva esses membros a agradar as leis e não as pessoas. Não necessariamente, inclusive, ao julgo das pessoas. Ele é o único poder que possui jurisdição. Palavrinha que sempre nos acompanha aí no início, do curso de Direito, gera muitas dúvidas, eu também sempre tive também as minhas muitas dúvidas, como sempre continuarei tendo, tá certo? Mas aos poucos nós vamos aprendendo alguma coisinha, né? Olha só, o que é jurisdição? É um poder, é dizer o direito, é o único que diz o direito. Ele poderá tirar dos interessados o poder de decisão. E a questão passa a ser, então, do judiciário, que vai ter o poder de decidir. Olha só que interessante. Então, jurisdição é poder, é dizer o direito, é tirar dos interessados o poder deles decidir, passando ao Estado, ao Poder Judiciário, realizar essa decisão de um conflito, tá certo? O Estado, então, ele diz o direito quando? Quando que o Estado vai conseguir dizer o direito? O que é dizer o direito? Quando o Estado, por exemplo, profere uma sentença, isso mesmo. Então, quando o Estado profere uma sentença, ele está dizendo o direito. Jurisdição é uma função do Estado. O Estado, ele substitui os titulares de um determinado conflito e dá a solução. O Estado sempre vai dar a solução deste conflito. Características. Podemos listar 3 características principais. São elas: lide, inércia e definitividade. Então, dentro do Poder Judiciário, nós podemos dizer que existem 3 características: lide, inércia e definitividade. Isso mesmo. Lide é uma pretensão resistida. Olha só, o que seria lide? É uma pretensão resistida, um problema que ainda não foi resolvido. Inércia deve provocar o juiz. O juiz sempre ficará inerte, tá bom? O juiz nunca inicia uma ação. Após o início de uma ação, o juiz deixa de ser inerte, tá bom? Ele passa a exercer a sua jurisdição. Definitividade. As decisões
transitam em julgado, não havendo mais recurso, existe aí um prazo para ação rescisória, algumas coisas que a gente vai aprender daqui a muitos longos semestres, né? Daí o trânsito em julgado não pode mais ser alterado, sendo lei entre as partes. Definitividade. Então, uma das características do Poder Judiciário são a lide, a inércia e a definitividade. Uma das, tá bom? Tem várias. A definitividade, então, é que o seu poder de decisão vai ser lei entre as partes. Funções do Poder Judiciário, né? Quais são as suas funções? Temos as funções típicas e as funções atípicas. Funções típicas, julgar os processos. Funções atípicas, legislar. Legislar como? Através de uma jurisprudência, por exemplo, né? O Poder Judiciário se divide basicamente em federal e estadual. Então nós vamos abrir nossas caixinhas. Quando nós falarmos do Poder Judiciário, nós estamos falando de dois elementos aí, né? Duas espécies, duas categorias, federal e estadual. Prevista onde? Lá no artigo 109 da nossa Constituição. Lá vai rezar sobre a competência da Justiça, tá certo? Federal. E o que a Justiça Federal não tratar, compete à Justiça Estadual, que nós vamos chamar de competência residual, né? O que não compete à Justiça Federal. Ou seja, o que é da competência da Justiça Federal está lá no artigo 109. E se não estiver escrito lá, é da Justiça Estadual. Então, quando nós estivermos com o processo, puxa, essa demanda, ela é federal ou estadual? Vamos lá no artigo 109 e vamos ver se a nossa demanda se encaixa em alguma do que está previsto no 109. Não estando, é estadual, certeza, sem erro de ser feliz, tá bom? Competência da Justiça Federal. Ela é dividida, então dentro das duas caixinhas que nós abrimos, Justiça Federal e Estadual, na Federal nós vamos abrir mais umas caixinhas. Nós vamos pensar ela se divide em comum e especializada. O que seria especializada? Justiça do Trabalho, Justiça Militar, Justiça Eleitoral. Existem também os juizados especiais, que irão julgar matérias específicas, tendo algumas particularidades, tá? Elas julgam causas que são menos complexas e, porém, mais corriqueiras, né? Como, por exemplo, relação de consumo, demanda de trânsito, ações corriqueiras e menos complexas, tá bom? Que a população em comum geralmente tem, né? Problema de consumo, né? Quantas ações de consumo nós vemos aí com as empresas de telefonia, TV a cabo, não é verdade? Ações de trânsito, quantas batidas de trânsito nós vemos aí, né? E assim sucessivamente. Uma característica importante também para destacar aqui nos juizados especial, né, os juizados especiais, são que eles também atendem demanda de até 20 salários mínimos. E nessa situação, não precisa de advogado. Olha só, então se a sua demanda é até 20 salários mínimos, não precisa de advogado, estando no juizado especial. Dentro da justiça, nós vamos ter primeira instância, segunda instância e superiores. Primeira instância, né? Temos a Justiça Federal e a Estadual. Ambas têm primeira instância, inclusive o juizado especial. Só que o juizado especial tem uma particularidade. As sentenças proferidas pelo juizado especial não cabe recurso nos TJs. Ele irá direto para o colégio recursal, que é uma turma recursal. Lá são juízes que se reúnem e fazem análise, e não os desembargadores. Quando nós falamos colégio recursal, né, nós já pensamos em questões de desembargadores, mas nesse caso de juizado especial, vão ser os próprios juízes. Segunda instâncias são os desembargadores. Então, primeira instância nós estamos falando de juízes, segunda instâncias, desembargadores. O que é discutido nesses processos? O direito material, da mesma forma da primeira instância. O que é discutido na primeira instância? Direito material. O que é discutido na segunda instância? Direito material. Saber assim, as circunstâncias do que está sendo discutido da primeira e na segunda instância. Para acessar os tribunais superiores, terceira e quarta instância, vamos dizer assim, a demanda deve estar tratando questões que afrontam a lei. Olha só, então para subir para a terceira e quarta instâncias, deve afrontar a lei. Nos tribunais superiores, não irá se discutir mais sobre o direito material.
quem está certo, quem está errado. Lá vai se discutir o que afrontou a lei. O STJ irá analisar ofensa ao dispositivo de lei. Ele analisa a circunstância da aplicação da lei e a jurisprudência dos próprios tribunais. Ou seja, iremos recorrer no que a sentença ofendeu a lei ou a jurisprudência do STJ, por exemplo. Agora, para acessar o STF, a nossa instância máxima, né? Vamos lá para falar com nossos ministros aí nesse momento tão conhecidos e badalados. Para chegar ao STF, temos que alegar uma questão constitucional, sendo que ele é o guardião da Constituição. Tudo que chegar lá, tirando algumas hipóteses específicas, só irá analisar demandas de questão que estiver com ofensa à Constituição. Daí, desde a petição inicial, desde a PI, que assim chamamos, já temos que apontar alguma questão constitucional, tudo bem? Sobre as garantias do Poder Judiciário, visam, né? Quais são as garantias, então, para o Poder Judiciário funcionar, né? Dentro dessas funções, visam garantir e assegurar a independência entre os poderes. E assim o juiz possa atuar sendo submetido às leis. Então o juiz ele está submetido às leis. Não tem essa hierarquia aí, nossa, o desembargador manda no juiz. Não, o juiz está submetido à lei, tá? Ele tem essas garantias aí, constitucionais. As garantias se subdividem em institucional e funcional. Ela subdivide em duas espécies. A garantia institucional está prevista no artigo 9 ao 99 e 99 da Constituição Federal. Ela serve para proteger o Poder Judiciário, institucional, estrutura, tá bom? Como um todo, dando assim autonomia e poderá se a estrutura se estabelecer da melhor forma possível, não precisando de autorização de outro poder. Então, institucional, eles têm uma garantia institucional, eles mexem na estrutura deles, nos fóruns, da maneira que eles bem entendem, tá bom? Eles têm, inclusive, autonomia financeira para isso, tá? Proposta orçamentária, tudo bonitinho. Mas não depende de outro poder para autorizar. Ah, eu preciso construir um fórum. Ah, não, o Poder Legislativo e Executivo não tem nada a ver com isso, tá? Funcionais, tem função mais especial, sendo direcionada a cada julgador, juiz, por exemplo. E juiz de primeiro grau, assim por diante, assegurando o julgamento isento, tá? Então ele tem uma garantia funcional. Aqui estamos lá garantindo ao juiz que a sua sentença é garantida por lei, é o seu convencimento, tá bom? O Poder Judiciário não está no princípio majoritário, ou seja, atender a maioria. O juiz não precisa atender a maioria. Ele poderá atender a questões que vai contra a maioria, contra o majoritário, observando assim a minoria. Interesses de minoria, baseados sempre na lei, tá bom? Então, para garantir funcionalmente sua independência, nós vamos aí ter 3 direitos. Olha só, então para falar que o juiz tem uma garantia funcional, nós vamos estabelecer aí 3 direitos principais, fundamentais, vamos dizer assim. A vitaliciedade, a irredutibilidade dos subsídios e a inamovibilidade, tá bom? Olha só, né? 3 características aí, 3 direitos para ele ter a sua garantia funcional. Olha só, garantia funcional, 3 direitos. Vitaliciedade, só perderá o cargo depois que sofrer um processo com trânsito julgado, senão é um mero processo administrativo. Então ele é vitalício no cargo dele. Inamovibilidade, previsto lá no artigo 95, inciso 2º, quando estiver na comarca, ele fica na comarca que ele quer ficar. Se ele já estiver lá, ele quer continuar lá, ele assim vai ficar, tá bom? Ele não pode ser removido, exceto em a regra absoluta de necessidade do Estado, tá bom? Irredutibilidade dos seus subsídios. O juiz aqui ele não pode estar sujeito à diminuição dos seus salários, pois no mundo capitalista, deixar o juiz com redução de salário poderia ficar aí sujeito à corrupção. Vivemos no momento atual de pandemia em nosso país, né? Estamos aí em setembro de 2020, vivendo um momento de pandemia. Muito se falou sobre redução de salariais dos poderes, dos deputados e tudo mais, mas do juiz, isso daí não existe, já está previsto na Constituição, não pode reduzir salário de juiz.
Nasce então, o CNJ. O CNJ, ele foi criado em 2004 e ficou conhecido como a reforma do judiciário, olha só, através de uma emenda muito grande, muito grande. Em 2004, então, é criado o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que é um conselho integrante do Poder Judiciário. Conselho integrante do Poder Judiciário, mas não tem função jurisdicional, ele não tá lá para dizer a lei, tá bom? Ele deve controlar a administração financeira, a estrutura e vai também observar a atuação funcional dos juízes, mas eles têm garantia funcional, tá certo? Se ele fez a sua sentença, por exemplo, dentro dos procedimentos legais assim previsto, tá? Não o seu contexto, porque ele tem o seu próprio convencimento. Então, a boa imagem do Poder Judiciário aqui será vista, as contas públicas, a estrutura, mas não em relação ao conteúdo. Quando ele profere a sentença, não é a sentença, o conteúdo. Lá ele tem uma garantia funcional. Artigo 103b, detalha a estrutura do CNJ, composto aí por 15 membros, No CNJ, eles vão atuar por 2 anos, então esses 15 membros vão atuar por 2 membros. E assim sempre se renovando. Aqui não tem vitaliciedade, tá bom? Funções agora essenciais da República. Lá na nossa Constituição de 88, ela prevê objetivos fundamentais em uma sociedade. Quais são? Quais são os objetivos fundamentais de uma sociedade? Que ela possa viver livre, justa e solidária. Muito importante. Justa, livre e solidária. Agora, garantia dos direitos fundamentais, como a vida, liberdade, propriedade. É necessário que os cidadãos tenham o poder de acionar o judiciário quando esses foram lesados. Então, quando você tiver um bem tutelado, um direito seu lesionado, você tem que ter o direito de acionar o judiciário. E aí vai aparecer as funções essenciais da República, que são advocacia pública, ministério público, advocacia privada e defensoria pública. Ministério Público, o famoso MP. É uma instituição permanente que incube a defesa, ordem jurídica, direitos sociais, direitos individuais indisponíveis. O órgão que acusa não pode estar vinculado ao órgão que julga, jamais, tá bom? Princípios da MP, baseado, que é o Ministério Público, baseado no artigo 127. Ele vai ter o princípio da unidade, indivisibilidade, independência funcional, autonomia administrativa e financeira. Isso mesmo. Esses são alguns, né? Unidade é o órgão único. Unidade. Todos os promotores, procuradores integram um só órgão, que está sob a chefia do Procurador-Geral da República, sendo ele o chefe do Ministério Público, federal e estadual. O MP é um órgão único. MP federal, MP estadual, apenas divisão administrativa. MP é MP, tá bom? Indivisibilidade. Aqui é ligado às atuações dos membros, promotores, procuradores. Aqui, quando o promotor oferece uma denúncia, apresenta alegações no processo, não é o promotor que está ajuizando essa denúncia, é o MP, o Ministério Público, que está lá atuando na pessoa daquele membro. Então, como a atuação é o do órgão, a denúncia é do órgão, caso ele tenha que sair por qualquer motivo, outro assume qualquer tipo de problema, pois atuam em nome do MP e não em nome pessoal. Independência funcional. Se parece muito com o princípio aí da independência dos magistrados, que nós já discutimos aqui. Aqui não exerce ordem de ninguém, tá bom? Que nem os magistrados estão lá na hierarquia de alguém, eles obedecem à lei. Aqui, nesse caso, também eles não estão na hierarquia de ninguém. Não está vinculado ao entendimento jurídico de ninguém, ele tem seu próprio convencimento. Aqui o promotor irá analisar o processo e verificar se irá oferecer denúncia sim ou não. Ele tem que ter o convencimento. Se ele não tiver o convencimento, não é outro que vai falar: promotor tal, vai lá e oferece a denúncia. Não, ele tem que ter o convencimento dele. Sendo assim, uma independência funcional, de acordo com o seu convencimento. Ninguém manda que ele tem que oferecer a denúncia. Ele oferece se assim ele estiver convencido. Aqui temos o princípio do promotor natural. Vem dizer que cada promotor recebe seu processo sem nenhum tipo de veiculação pessoal. Existirá critério de distribuição. Sendo assim, o processo é distribuído para o órgão e não para a pessoa. Autonomia administrativa e financeira. A autonomia
em seus contornos mais basilares, indica a liberdade de determinação consentida para um sujeito. Essa premissa inicial aqui, quando transposta para o plano do MP, pode ser identificada no modo de ser uma instituição. Vale dizer, nas suas características existenciais ou no seu modo de agir, mais especificamente ao exercer suas atribuições, no primeiro sentido, enquadram-se em autonomias administrativas e financeiras, e no segundo, a sua autonomia funcional também, tá? Eles são meio que eles têm a sua própria autonomia, eles vão se trabalhar da forma que assim, através do seu próprio convencimento, para defender os interesses do MP. Funções do MP, artigo 129, são obrigações do MP promover ação penal, zelar, promover o inquérito civil e ação pública e etc. Garantias, então, do MP. Eu preciso oferecer garantias para que tudo isso possa funcionar, tá? Parecido também com o dos magistrados. Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. Então, aqui os promotores também ficam vitalícios após 2 anos do exercício. Informação importante, né? Quando se fala de vitaliciedade dos magistrados e vitaliciedade dos promotores, os promotores precisam ter 2 anos de exercício. Não mais poderão perder o cargo, senão por sentença e trânsito julgado. Inamovibilidade, garantia constitucional também, concedida aos magistrados e membros do Ministério Público. E não serão transferidos, salvo relevante interesse do poder público, né? Irredutibilidade de subsídio, já falamos isso aqui. Eles também não vai ser reduzido o salário deles. Determina que esses não podem ser reduzidos. Lembrando que, conforme a jurisprudência, essa irredutibilidade é nominal, ou seja, não há garantia perante redução decorrente de correção inflacionária. O salário deles também não perde. Impedimento desses membros. O que eles não podem fazer? Não podem receber honorários, percentagens e custas processuais. Exercer advocacia. Os procuradores não podem exercer advocacia. Participar da gestão de sociedade empresária. Gestão. Podem ser sócios, mas não pode fazer a gestão da empresa. Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública. Não pode fazer qualquer outra função pública, salvo do magistério, salvo se for para dar aula, tá? Exercer atividade, não pode exercer, né? Atividade político-partidária, nós estamos falando aqui dos impedimentos, e receber qualquer título ou pretexto, auxílios e contribuições de pessoas físicas, entidades, públicas ou privadas, ressalva exceções previstas na lei. Não pode ficar ganhando presentinho, essa é a grande verdade. CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, artigo 130 da Constituição Federal. Atenção, vamos ler aí artigo 130 da Constituição Federal, que trata do CNMP. Tudo bem? Defensoria Pública. Aí também agora nós vamos falar da Defensoria Pública, que é uma instituição permanente, atribuição da promoção dos direitos humanos e da defesa dos direitos coletivos e individuais, de forma gratuita dos necessitados. A Defensoria Pública incube orientação jurídica, promoção dos direitos humanos, bem como a defesa, em todos os graus, primeira, segunda, terceira, quarta instância, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral, gratuita aos necessitados. Advogado dativo. Algumas funções, atribuições deveriam ser da Defensoria Pública. Não conseguem dar conta de todos os processos. Daí o juiz nomeia um advogado dativo. Então são advogados privados, nomeados pelo juiz para atuar como defensor público, e o Estado o remunera de acordo com a tabela da OAB. O advogado dativo tem que dizer se aceita sim ou não. Princípios institucionais da Defensoria Pública: unidade, indivisibilidade, independência funcional, autonomia administrativa e financeira. Olha só, esses princípios estão aí em todas as funções essenciais da República. A Advocacia Pública também é uma instituição permanente. Então nós temos a Defensoria Pública e a Advocacia Pública, que assessora os interesses do Estado. Defensoria assessora aí os interesses dos direitos humanos, do coletivo e individual, das pessoas. A Advocacia Pública assessora os interesses do Estado, defende o Estado, representa e assessora o Estado. Então, Defensoria Pública
de um lado, a advocacia pública do outro lado, né? Por exemplo, a advocacia pública vai lá no direito coletivo de direitos humanos, fala que o Estado não está promovendo tal ação para os que está comprometendo os direitos humanos coletivamente. A advocacia pública vai lá defender isso. No caso dos estados, temos as procuradorias estaduais, AGU, Consultoria e Assessoramento Jurídico do Poder Executivo, Advogado-Geral da União, de livre nomeação e exoneração pelo Presidente da República. O Presidente da República nomeia o Advogado-Geral da União. A AGU, ela é da União, tá bom? E o Advogado-Geral da União, procurador, mas não é membro, ele é um procurador, mas não é membro do MP, tá bom? A advocacia privada. A Constituição Federal determina que o advogado é essencial à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício profissional. Então aqui, se o advogado ele recebe, tá lá com sua peça defendendo o seu cliente e possa colocar colocações no seu processo, né? Por exemplo, o cliente mentiu e o advogado sustentou isso, o advogado vai ser condenado porque mentiu? Não, não vai ser condenado porque mentiu e nem pode chamar o seu cliente de mentiroso, tá bom? Mas o advogado vai ficar atento se os fatos relatados têm provas que o sustentam dentro de um processo judicial, tá bom? Mas quem mente não é o advogado, tá bom? Ele não responde por essa mentira. Tá bom? A função do advogado é com o direito, mas a versão dos fatos não é função do advogado, tá bom? Se o advogado tiver que garantir que o cliente está falando a verdade, aí complicou, né, gente? Mas o advogado pede provas razoáveis para sustentar o processo. Princípios da advocacia privada. Indispensabilidade do advogado. O advogado é indispensável. Imunidade do advogado. Quando ele tratar dentro do processo, no exercício da profissão, ele é imune aos atos ali, às suas falas. Artigo 133 da Constituição Federal. Nós temos aí princípios, indispensabilidade do advogado e imunidade do advogado. O advogado é indispensável. Para se ajuizar uma ação, atuar no processo, as pessoas precisam de um advogado. Pessoas não têm legitimidade para isso, tá bom? Que é questões de capacidade, né? Quem tem é o advogado. São poucas exceções que as pessoas podem atuar em processo sem advogado. Por exemplo, eu disse aqui, nos juizados especiais, com até 20 salários mínimos, por exemplo, lá não precisa de advogado. Dentro da justiça do trabalho, também existem questões que não precisam do advogado. Então, algumas exceções. Vai existir aí o posicionamento da pessoa que vai ter a capacidade para se auto-representar no processo. Sem as suas particularidades, precisa do advogado. Fico por aqui, espero que esse vídeo possa compartilhar e ajudar vocês, como está me ajudando também. Obrigado e até mais!